nessa mesma oportunidade, chamar para a composição da mesa os palestrantes da mesa redonda, que terá como tema Direitos Sociais e Políticas Públicas. Primeiramente, gostaria de chamar o brilhante professor Fábio de Souza Santos, procurador do Estado de Rondônia e mestrante da PUC Paraná, que será o mediador dessa mesa. Uma salva de palmas. Em seguida, também gostaria de convidar a compor a mesa o professor doutor Emerson Gabardo, professor titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em Direito Público Comparado na Universidade de Direito de Nova York, Fordham, doutor em Direito do Estado pela Universidade do Paraná, com estágio de doutoramento na Universidade Clássica de Lisboa. Também é mestre em Direito do Estado também pela Universidade do Paraná e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Também é diretor executivo do NINC, Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná. E também é membro do Conselho Editorial da Editora Fórum, da Editora Ítala, Contracorrente e da Editora Universidade Federal do Paraná. Gostaria também agora de chamar para compor a mesa a professora doutora Eneida Desirê Salgado. Ela que é mestre e doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento junto ao Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma do México, sobre o tema Administração das Eleições e Jurisdição Eleitoral, uma análise do modelo mexicano e uma crítica à opção brasileira. Essa pesquisa foi publicada em 2016 pela editora da UNAM. Também é professora do Departamento de Direito Público e do Programa de Pós-Graduação de Direito na Universidade Federal do Paraná. É pesquisadora e líder do Núcleo de Investigações Constitucionais na Universidade Federal do Paraná, coordenadora da política por, de e para mulheres, e também é tutora do PET Direito da Universidade Federal do Paraná desde abril de 2015. Uma salva de palmas. Agora, por fim, mas não menos importante, gostaria de chamar aqui o professor mestre Diego Paiva de Vasconcelos. Diego Paiva Vasconcelos. Professor assistente de Direito Constitucional do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Rondônia, doutorando em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, bolsista do CAPES e do PDSE, realizando estágio de pesquisa doutoral na Universidade de Salento, na Itália, cultor da Cátedra de Filosofia do Direito da Universidade de Salento, sob a direção do professor Raffaele De Giorgi. Também é membro do Centro de Estudos de Risco, da Itália, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Amazônia, CEJAM, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Agora, já apresentado, gostaria de ficar à vontade de sentar. Agora passo a palavra para o mediador dessa mesa, para o professor doutor Fábio Souza Santos. Muito bom dia a todos. Agradecer pelas palavras do nosso apresentador, embora ainda não doutor, está vendo em perspectiva. Espero chegar lá, fazer jus ao título. Agradecer também à Faculdade Católica pelo convite, na pessoa do professor Pedro e do professor Fábio. Muito me honra estar aqui nessa mesa, ladeado por alguns dos professores do cenário nacional, pelos quais eu mantenho um respeito sem tamanho e um carinho enorme. O professor Emerson está aqui ao meu lado, além de ser das minhas grandes inspirações teóricas, também me dá a honra de ser meu orientador no mestrado. E, sem mais delongas para início, devido ao adiantado da hora, vamos iniciar nosso painel, nossa mesa redonda, e eu passo a palavra ao professor Diego de Paiva Vasconcelos para os seus 30 minutos de manifestação. Fique à vontade, professor. Obrigado. Inicialmente, bom dia.
Para mim é uma honra poder falar ao lado dos professores que aqui me cercam, e eu não sei qual seria a missão mais ou menos difícil. Falar primeiro ou falar por último. Falar depois de Gabardo e Eneida não seria também uma missão fácil. Falar antes, tampouco. O tema que eu escolhi para tratarmos nessa manhã é estado de coisas inconstitucional e o problema carcerário. Dentro do tema da mesa, eu acho que essa seria uma microtemática interessantíssima, uma vez que Rondônia figura em um dos mais polêmicos processos que tramita na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Urso Branco. Esse também tem sido o meu problema constante de estudo, pelo menos nos últimos 2 anos, junto com o professor De Giorgi, no Centro de Estudos do Risco. E nós nos propusemos a responder apenas uma única e simples pergunta: o que faz o estado de coisas inconstitucional? Essa era a nossa pergunta. Aparentemente simples, o que faz o estado de coisas inconstitucional? E eu precisaria, para responder essa pergunta, separar a minha fala em 3 partes. Primeiro, algumas considerações iniciais sobre o constitucionalismo latino-americano. A América Latina assistiu, no curso do século XX, a alternância de aristocracias e regimes autoritários. Apenas na década de 1980, no processo de redemocratização, nós tivemos um forte movimento constitucionalista democrático, porque nós tivemos movimentos constitucionalistas em outros, no século XIX, por exemplo, no Brasil, mas nós tivemos um constitucionalismo democrático apenas a partir do final do século XX, na década de 1980. Principalmente se estivermos falando da experiência de Brasil e Colômbia, que serão os 2 cases que eu vou trazer aqui, a T153 e a DPF 347. Esse constitucionalismo, no primeiro momento, era um constitucionalismo que operava no campo da política. A partir da década de 1990, esse movimento constitucionalista democrático de cunho eminentemente político assiste à frustração dos seus projetos políticos e teóricos. É justamente nessa fase que nós vamos observar o surgimento. Falar em surgimento é complicado porque não seria surgir, mas o fortalecimento do ativismo, do protagonismo judicial nesses países. Principalmente porque essa frustração no campo da política, essa frustração se dá justamente com os resultados do futuro que foi planejado e planificado. Então, aqueles ideais de igualdade, daquele iluminismo latino-americano tardio, não realizados, começam a se manifestar como problemas sociais concretos. Então, essa intervenção judicial moralmente orientada nesse campo passa a desenvolver técnicas que são representadas como técnicas para se fazer políticas públicas, técnicas de intervenção judicial para se fazer políticas públicas. É nesse contexto que surge o estado de coisas inconstitucional. Na T153 da Colômbia, a Corte Constitucional Colombiana diz que, diante da massiva violação de direitos humanos, não por um agente ou órgão do Estado, mas de forma generalizada por diversos órgãos e pessoas,
se pode falar num Estado violador da Constituição, aquilo que naquele julgado se chamou de estado de coisas inconstitucional e que anteriormente era chamado de estado violador da Constituição, como foi no seu surgimento na sentença de unificação 559. Muito bem. Isso acontece na Colômbia, o surgimento desse conceito, no 1996. As primeiras discussões relevantes sobre o estado de coisas inconstitucional são do ano 2000 e já aportam no Brasil, inclusive por escritos do professor Ariza Higuera, que é professor da Universidade de Externado, na Colômbia. Muito bem. No ano de 2015, no julgamento da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 347, o Supremo Tribunal se depara com esse tema. E chamou a atenção dos constitucionalistas brasileiros. Muita atenção. Primeiro, não se tratava da declaração de inconstitucionalidade de uma norma, de um ato normativo, mas da declaração de inconstitucionalidade de um fato, ou melhor, de um estado de fato. Esse era o primeiro ponto. E isso destoava de tudo que estava posto na dogmática constitucional, na teoria da jurisdição constitucional. Era estranho, era diferente para nós naquele momento. O professor Celso Campilongo, o professor De Giorgi e o professor Faria, da USP, naquele mesmo ano, em setembro de 2015, escrevem um artigo sobre o Estado, um artigo de opinião para o Estado de São Paulo, sobre aquele problema, o estado de coisas inconstitucional. E fizeram uma provocação interessante. Eles terminam o artigo dizendo algo como: e quando nós nos depararmos com o estado de coisas do judiciário, declararemos o estado de coisas inconstitucional do estado de coisas inconstitucional e uma intervenção no poder judiciário? E era assim que terminava o artigo dos três. Aquele tema nos chama a atenção e, a partir dali, se inicia uma agenda teórica em cima do estado de coisas inconstitucional. Então, era saber o que faz o estado de coisas inconstitucional. Eu poderia analisar cada uma das 7 decisões com as quais nós trabalhamos e ainda a ADPF 347, isso não caberia nos meus 30 minutos. Então, eu gostaria de me centrar agora na ADPF 347. A ADPF 347, na ADPF 347, para responder à pergunta o que faz o estado de coisas inconstitucional, nós precisamos várias vezes ler, reler, tanto os votos como os documentos que instruíam aquele processo. Mas é interessante, se nós observarmos o pedido. E, antes de falar do pedido, eu queria só fazer um parênteses. Por que observar o pedido? O principal debate que se travou, o principal debate teórico que se travou naquele momento em torno do estado de coisa inconstitucional, fosse pelo pensamento tradicional, fosse mesmo pela doutrina funcional estruturalista, por pensadores lumanianos, lumanistas que fossem, o debate era, no pensamento tradicional, se havia ali alguma forma de violação, da separação dos poderes. Os teóricos de matriz sistêmica falavam de apropriação da política pelo direito. Obrigado. De apropriação da política pelo direito. Ora, do que estávamos falando? Se o estado de coisas inconstitucional, da forma que foi representado na decisão, seria uma intervenção do judiciário na política, legitimado pela violação massiva de direitos fundamentais no cárcere, ou se seria
uma apropriação, ou seja, se o sistema jurídico passou a operar a política, ou seja, se a política estava operando agora pelos códigos do direito, resto, não resto, lícito, não lícito, conforme o direito, não conforme o direito. Seria isso que estaria acontecendo? Esse foi o principal debate. Nós quisemos sair disso. E o que nos chamou a atenção para sair, para pensar um pouco fora do debate tradicional, foi justamente o pedido da petição inicial do PSOL, que foi editado, realizado, patrocinado pela Clínica de Direitos Humanos da UERJ. O pedido dizia o seguinte: eram 8 pedidos na medida cautelar na DPF 347. Apenas aquele identificado na linha H era dirigido ao Poder Executivo da União para liberação do fundo penitenciário. Todos os demais pedidos eram dirigidos a obter providências do próprio Poder Judiciário. As cautelares requeridas foram aos juízes e tribunais motivação expressa pela não aplicação de cautelares alternativas à privação da liberdade. B, que realizem até 90 dias audiência de custódia. C, que considerem o quadro dramático do sistema penitenciário no momento das cautelares penais, na aplicação da pena e durante a execução penal. D, que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão. E, que abrandem os requisitos temporais para a fruição de benefícios dos presos, quando as condições de cumprimento da pena forem severas. F, ao juiz da execução penal que abata da pena o tempo de prisão, se as condições de cumprimento forem mais severas daquelas inicialmente fixadas. G, ao CNJ que coordene o mutirão carcerário. E, por fim, H, à União que libere as verbas do Fundo Penitenciário Nacional. Esses eram os pedidos. A decisão findou por adotar 3 ordens cautelares. Quais sejam? A realização de audiências de custódia pelo Judiciário, a liberação do fundo penitenciário pelo Poder Executivo da União e a obrigação de prestar informações pelo Estado de São Paulo, porque não prestava informações para a formação do Infopem. Essas foram as decisões cautelares. Quando a gente observa o debate, principalmente nos votos da ministra Rosa Weber, do ministro Fux teve uma preocupação muito grande de cuidar de cada um desses pedidos, mas principalmente no que tocava no dever de juízes fundamentarem, porque não adotam medidas alternativas à prisão cautelar, quando decretam a prisão preventiva. E ele dizia, bem, já é função do juiz fundamentar a decisão e adotar as prisões cautelares quando cabíveis. Se nós decidirmos desta forma, nós iremos possibilitar que sejam manejadas um número, que não se pode saber qual, de reclamações perante o Supremo Tribunal Federal por descumprimento dessa decisão. A preocupação e o maior debate dentro da DPF, com o qual se perde quase 50 páginas, é daquilo que se chama jurisprudência defensiva. O tribunal estava preocupado, naquele momento, em não gerar um precedente que pudesse, por sua vez, ensejar novas ações ou novos recursos perante o tribunal, perante o Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, nós paramos, vamos dar uma pausa aqui na DPF e vamos analisar o número do Infopem. É até interessante falar do Infopem por esses dias. Eu assistia, não sem pasmar, há poucos dias atrás, quando da prisão do ex-presidente Lula, alguns jornais, jornalistas
facebookers, né? O Facebook tem outorgado diplomas de doutores em ciência política e direito largamente. Se dizia que esse é o país da impunidade. Quando do julgamento da DPF 347, nós éramos a 4ª maior população carcerária do mundo. Agora nós somos a 3ª e certamente caminharemos para o 2º lugar. Vocês podem ficar tranquilos, né? Talvez não consigamos ultrapassar a China, porque, em números absolutos, a população deles é muito maior, e vamos, assim como o Vasco, ser condenados a sermos eternos vices. Eu sou vascaíno, posso falar com precisão. Mas, muito bem, na década de 1990, em 1996, o índice de presos provisórios era de 40%. Em 2015, o índice era de 40%, com um pequeno detalhe. Anos antes, havia uma alteração legislativa que criava as medidas alternativas à prisão cautelar. E, mesmo assim, o índice de prisão cautelar se manteve estável. E faço esse comentário anterior, esqueci de dizer, porque se comentava no Facebook que nós somos o país da impunidade. Eu queria entender que país da impunidade é esse, que nós somos o país da impunidade, que é o 3º que mais pune. E não faz sentido esse discurso. Mas é o problema do lugar comum e desse populismo jurídico penal que tomou conta do país que deve ser enfrentado. Na DPF 347, nós perdemos um grande momento. Eu torcia por uma decisão que fosse realmente intervencionista naquele momento, que seria declarar a inconstitucionalidade da política criminal brasileira. Mas isso não foi feito. Me recuso a falar, dentro da DPF 347, em ativismo judicial, e eu explico agora por quê. Diante daqueles números, 4ª maior à época, população carcerária do mundo, 40% de presos provisórios. Desde 1996, em 2 trabalhos, um que publiquei só, outro com o professor Rafael, esses números foram tratados, expostos e muito bem discutidos. Estão disponíveis na minha página do academia.edu. Um é a disfuncionalidade do estado de coisas inconstitucional e o outro é dos fatos e das declarações, uma análise do estado de coisas inconstitucional. Foram, da década de 90 até o 2015, o número de mortes, estupros e outros tipos de violência no interior do cárcere, mesmo a falta de itens básicos de higiene, como papel higiênico e absorvente feminino, né, foram problemas que apenas cresceram nos índices do Infopen, nos relatos de jornal, nos artigos científicos, nos trabalhos que são feitos sobre levantamento de dados das condições carcerárias. Agora, para se dizer que se tratava de um problema de intervenção do direito na política, seria preciso tratar o problema da seguinte forma: foi realizada uma operação dentro do direito que tratava de um problema que fosse próprio da política e foi outorgada pelo direito uma solução a um problema que seria próprio da política. E aí, diante daqueles dados que estavam dentro da decisão, diante das premissas que nós estabelecemos antes, ficou a pergunta: o problema penitenciário brasileiro realmente está dentro da política? Ou melhor, o problema penitenciário brasileiro, na forma como foi tratado dentro da DPF 347, seria um problema da política? Seria um problema da não construção de presídios ou da não liberação de recursos, recursos que já tinham sido, inclusive, legislados, a última ordem, aquela para liberar os recursos do fundo penitenciário, não viola nenhuma determinação legal, pelo contrário, dá cumprimento à lei? Uma parte do voto da Rosa Weber, na verdade, na discussão plenária, ela fez uma pergunta de forma ingênua ao decano da corte. E ela disse: mas nós, juízes, não tínhamos a obrigação de fiscalizar os presídios? E a Rosa Weber, com aquele ar de pureza, de ingenuidade, que às vezes me encanta, às vezes não,
me fez a pergunta que determinou o curso da nossa pesquisa. Se o Poder Judiciário é responsável pela fiscalização dos presídios brasileiros, se a redução do número de presos provisórios seria suficiente àquele tempo, a redução do número de presos provisórios acumulada com o não cumprimento dos mandados de captura, eram suficientes naquele momento para desafogar o sistema penitenciário, e a decisão do Supremo Tribunal Federal trata apenas da obrigação da audiência de custódia, trata apenas do dever de informação do Estado de São Paulo ao Infopen e da liberação de recursos do fundo penitenciário, seria essa realmente uma violação da separação dos poderes? Estaríamos diante de uma das hipóteses de apropriação da política pelo direito? Nós levantamos uma outra hipótese. Estaríamos diante de uma autoisenção do direito? O conceito de autoisenção foi um conceito importado da psicanálise por Luhmann, em pelo menos 3 escritos deles que foram principais, inclusive no direito da sociedade. A autoisenção significa reconhecer no outro qualidades que são do observador, qualificar o outro negativamente por conta daquelas características e se qualificar positivamente diante do outro, traçando uma distinção entre melhor e pior. Mas, ao mesmo tempo, levado para o direito, esse conceito significa imputar ao sistema observado um problema que é do sistema observante. E nós voltamos, mais uma vez, a percorrer os longos votos em todas as decisões colombianas e naquelas brasileiras. No quadro brasileiro, as ilegalidades que foram retratadas dentro da ADPF 347 eram todas ilegalidades produzidas dentro do sistema jurídico, atualizadas de volta e volta e, por isso, generalizadas dentro do sistema jurídico. Toda vez que se mandou um preso provisório para um cárcere não fiscalizado, cujas condições de precariedade já foram denunciadas no 1988 por relatório do Human Rights Research, não seria esse um ato ilegal, violador do Pacto de São José da Costa Rica? Não seria essa uma violação de direitos humanos e fundamentais? Toda vez que um juiz não inspecionou um presídio, fosse estadual, federal, fosse o cárcere de uma delegacia de polícia, mesmo sabendo que desde 1988, estupro, tortura, violência, falta de condições sanitárias são denunciadas dentro dos cárceres, não estariam esses magistrados cometendo um ato de ilegalidade que se renova de volta em volta e que se opera dentro do direito? Essas foram as perguntas com as quais nós partimos. E nós tivemos a confirmação delas nas nossas observações ao longo do 2015, do 2016 e 2017. As decisões nos estados, a decisão do estado de coisas inconstitucional, da medida cautelar no estado de coisas inconstitucional, na verdade, aquilo que se chamou de estado de coisas inconstitucional dentro da declaração de estado de coisas inconstitucional não tem nada a ver com estado de coisas, mas com estado de ilegalidade difusa, com estado de ilegalidade generalizada no interior do direito. Aquilo que se chamou de uma declaração de estado de coisas inconstitucional, que seria isentada de uma suposta intervenção do jurídico no político, de uma suposta violação da separação de poderes, nada tinha que ver com separação de poderes ou com apropriação do político pelo jurídico, mas como uma técnica de autoisenção do direito e de autoimunização do direito que permite ao direito conviver
sem a culpa, sem a responsabilidade pelos problemas dos presídios brasileiros. A partir do momento que se declarou o Estado, levando para o campo prático, a partir do momento que se declarou o estado de coisas inconstitucional, nenhum magistrado que não fiscalizou um presídio é mais responsável por uma rebelião. Nenhum juiz que manda um preso provisório para um presídio, muitas vezes, que pode ter a sua sentença reformada, inclusive, professor Gabardo, eu não sei se o senhor se recorda, agora no julgamento do presidente Lula, se disseram que poucas são as decisões reformadas no Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade. A Associação dos Defensores Públicos da União fez um levantamento, 47% das decisões são reformadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, toda vez que se mandou um custodiado para um presídio nessas condições e se violou os direitos fundamentais, os direitos daquela pessoa, esse ato foi absolutamente imunizado pela declaração do estado de coisas inconstitucional, porque a construção teórica do estado de coisas inconstitucional é dizer: este problema não pode ser imputado a um agente do Estado concreto, este problema não pode ser imputado a um órgão do Estado concreto. E, com isso, o judiciário se bloqueou da possibilidade de responsividade perante a sociedade e perante os demais poderes. É isso que é o estado de coisas inconstitucional. Para finalizar, eu já estou avançando no meu tempo, não? Sim. Para finalizar, a nossa conclusão, então, é: o estado de coisas inconstitucional, na verdade, é um estado de ilegalidade difusa, ou seja, de ilegalidade que de volta em volta se atualiza dentro do sistema jurídico, e a declaração tem a função de autoisenção e autoimunização do direito, em termos teóricos, em termos práticos, para ficar bem claro para vocês, o que ela permite é o bloqueio de responsividade, o bloqueio de possibilidade de responsabilização perante a sociedade, perante os demais poderes, das violações cometidas pelo Poder Judiciário contra direitos e garantias fundamentais e violações de direitos humanos. Para finalizar apenas, eu gostaria de lembrar uma passagem. Logo que eu comecei, meu primeiro contato com uma obra de Luhmann foi o seu trabalho sobre os direitos fundamentais, e, em seguida, lendo um trabalho do professor De Giorgi sobre aquela obra, e o professor De Giorgi repetia aquilo que Luhmann dizia: a função dos direitos humanos é serem violados, porque eles só existem diante da sua violação. E estava estudando os arquivos parlamentares, fichando os arquivos parlamentares cuidadosamente, e, diante da possibilidade de cerco da Assembleia Revolucionária, no 1789, um deputado anônimo, já naquela fase, as falas eram todas anônimas, então nunca nós vamos saber quem disse isso, e, diante de uma resistência em se votar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele grita e explana: que hora melhor para votar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, senão no momento em que eles estão sendo violados? Só nesse sentido o judiciário brasileiro está dando concreção aos direitos humanos, porque os viola. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer a possibilidade de vir aqui a Porto Velho novamente. Tenho vindo, eu acho que já é a minha terceira ou quarta vez aqui em Porto Velho. É sempre uma satisfação poder vir. Agradeço à Faculdade Católica pelo convite. Já é uma faculdade que tem um projeto realmente de destaque nacional. Então, realmente é uma satisfação poder participar desse projeto. Eu agradeço ao professor Fábio, o reitor da instituição, ao Fábio, meu orientando, que hoje preside essa mesa. Cumprimento a professora Eneida. Fiquei realmente impressionadíssimo com a palestra do professor Diego, excepcional. Professor, realmente, fiquei muito satisfeito de poder estar hoje aqui para ouvi-lo.
fazendo considerações tão importantes a respeito da nossa atual circunstância em termos de poder judiciário. Sem dúvida nenhuma, um tema que demanda muito debate e realmente que merece muita atenção da nossa parte. E às vezes nós às vezes não damos atenção, e às vezes quem dá atenção nem era melhor que não desse atenção. Tanta bobagem que a gente ouve falar hoje em dia sobre essa temática. Então é muito tranquilizador poder estar aqui e ouvir uma palestra tão sensata e tão bem construída do ponto de vista intelectual. Então, parabéns, Muito professor. obrigado. Eu pretendo abordar o tema a partir de uma subtemática que é trabalhar o mínimo existencial e a crise econômica. Essa é basicamente a temática que eu vou trabalhar. E esse é um tema que eu imagino seja recorrente nas aulas de direito constitucional que vocês têm. A utilização do instituto, da figura, da expressão mínimo existencial, hoje em dia é absolutamente comum. E, claro, ela é uma expressão mínimo existencial que deriva do cerne de uma ideia maior, também muito presente na nossa doutrina e jurisprudência contemporânea, que é a ideia de dignidade humana. Mas o mínimo pode ser interpretado em dois sentidos. No primeiro sentido, ele corresponde, em certa medida, a uma ideia de defesa contra interferências estatais indevidas. Uma ideia que vem, claro, lá do período liberal. Num segundo sentido, que é o seu sentido positivo e, em certa medida, mais recente, nós temos a construção de um rol de obrigações em que o Estado deve conceder medidas prestacionais para que o indivíduo tenha o mínimo. Então, temos esses dois vieses da ideia. De uma ideia que foi construída, basicamente, na Alemanha, seja com a doutrina de um grande publicista que foi Otto Bischoff, lá dos idos da década de 50 do século passado, seja com decisões importantes do Tribunal Federal Administrativo Alemão, do próprio Tribunal Constitucional Alemão, nesse período da década de 50 e 70 do século passado. O fato é que, na Alemanha, ou a Lei Fundamental de Bonn, em certa medida, nós podemos chamar de Constituição da Alemanha, não tinha um rol expresso de direitos fundamentais sociais. Eles não tinham positivado um rol expresso, como nós temos aqui no Brasil. Portanto, era muito diferente, né? Uma Constituição feita muito antes da nossa. Talvez tenha sido por isso tão necessária a construção do conceito de mínimo existencial, devido ao fato de que a redação da Constituição a Alemanha não tinha, enfim, expressa essa possibilidade. No Brasil, a teoria do mínimo existencial ela acaba sendo recebida mais como um elemento de sofisticação de um regime jurídico já presente. Porque nós recebemos essa teoria basicamente a partir da década de 90, quando nós já temos a Constituição de 88. E a Constituição de 88, afinal de contas, ela já nos traz um rol muito significativo de direitos sociais e normas expressas do ponto de vista de um regime jurídico posto nessa matéria. Alguns autores, como Daniel Wunderachim, meu colega lá da Federal do Paraná, eles dizem que, em que pese nós já temos uma Constituição bastante social, o fato é que esse conceito acabou sendo desenvolvido a partir da década de 90, trabalhado a partir da década de 90, e nós construímos as nossas próprias concepções, independente das concepções que deram origem ao Instituto. Ao ponto que no Brasil talvez nós pudéssemos falar, e diz isso o professor Daniel, no mínimo existencial sociocultural. Conceito esse que já começa a ser um plus em face à ideia de mínimo existencial tradicional, que liga-se muito à ideia de mínimo vital dos sujeitos. Enfim, por que esse mínimo existencial sociocultural? Porque talvez nós não queremos mais só sobreviver. Quando eu li isso, eu lembrei da música dos Titãs, né? Nós não queremos só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente quer mais. Mas o fato é que não é fácil do ponto de vista jurídico, talvez seja mais fácil na música do que no direito, a gente definiu que mínimo é esse. Se chega ao ponto de ser o mínimo sociocultural, será que é mínimo? Como que eu conceituo um elemento que talvez, o Instituto Jurídico talvez varie de forma bastante significativa no tempo e no espaço? A partir
dessa dificuldade, nós podemos identificar duas grandes correntes doutrinárias no Brasil, que têm reflexos jurisprudenciais, que têm a pretensão de dizer, afinal de contas, o que é esse mínimo. A primeira corrente é aquela que defende que o mínimo existencial, na realidade, é um instituto jurídico, mas que deve ser definido no caso concreto. Eu não tenho como saber o que é um mínimo a priori, a partir realmente do sistema jurídico. O que vale são as condições fáticas e aquele que decide. Já uma segunda corrente, ela vai dizer que não pode, se é um instituto jurídico, eu não posso simplesmente deixar o caso concreto que o decisor, seja juiz ou seja quem for, diga o que é o mínimo segundo o seu talante. Nós temos que estabelecer um rol preferencial, um a priori extraído logicamente do sistema jurídico, para definir o que é mínimo, e daí a gente vai aplicar ou não nos casos que se apresentarem. A maioria dos autores no Brasil, entretanto, acompanha a primeira corrente, a do caso concreto. Ainda que, obviamente, aceitem que o sistema jurídico ofereça elementos de composição da decisão, o fato é que os parâmetros variam muito conforme o sujeito que vai decidir. É muito comum na jurisprudência a citação, até na doutrina, de alguns critérios que estão no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, que foi ratificado no Brasil em 92. Mas, como eu disse, há uma doutrina também minoritária e que, na minha ótica, parece a mais acertada e que exige um conceito a priorístico de mínimo essencial que possa ser aplicado com racionalidade ao sistema. Essa é a tese defendida pelo professor Daniel Wunderachern, no Paraná, é a tese defendida também pela professora Ana Paula Barcelos. Eu, cada vez, estou mais resistente a deixar para os aplicadores, notadamente, quando falamos em aplicadores, falamos dos juízes, que decidam conforme a sua sabedoria intrínseca. No geral, eu estou muito cético em relação aos juízes. Mas vou tentar me prender ao tema, eu trouxe até um roteiro aqui, porque quando eu começo a falar de juiz, eu meio que perco as estribeiras, às vezes começo a mudar de tema, então eu vou tentar me concentrar nesse aspecto. O fato é que um conceito empirista de mínimo existencial, na minha ótica, acaba sendo inútil do ponto de vista jurídico. Por exemplo, afirmar como se afirma que o mínimo existencial é aquele, e nós lemos muito isso nas decisões, é aquele que serve para evitar a morte, o sofrimento, ou impedir a destruição da autonomia do indivíduo. Na minha ótica, isso é chover no molhado. Chover no molhado, dizer que o mínimo serve para que o indivíduo morra, não sofra. Quase todas as prestações de saúde, por exemplo, se não todas, elas podem ser enquadradas nesse conceito. Porque serve para evitar o sofrimento, em certa medida. Todas elas. Por esse motivo é que eu concordo com os autores que defendem que nós precisamos estabelecer alguns parâmetros concretos a respeito do conceito. Um conceito, portanto, que tem que vir de disposições expressas do ordenamento positivo. O que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Mas a própria professora Ana Paula de Barcelos, ela resume o mínimo existencial em 4 grupos materiais de prestações que ela extrai a partir de uma leitura expressa de alguns dispositivos constitucionais. O primeiro deles seria a educação básica, depois a saúde básica, a assistência aos desamparados, é o terceiro, e, por último, o acesso à justiça. E ponto. E ela fundamenta, eu não posso entrar em detalhes aqui porque o meu tempo não permite, mas fundamenta o porquê que é diferente, porquê que esses deveres podem ser enquadrados no mínimo existencial a partir de uma leitura de dispositivos constitucionais expressos. E, por educação básica, ela entende somente o ensino fundamental, ensino infantil, fundamental e médio. Por saúde básica, é aquela que deve ser disponível a todos e que não depende, portanto, exatamente do estado de saúde do doente. Vai depender de outros critérios que ela aponta. Ela inclui também saneamento básico na saúde, atendimento materno-infantil, medicina preventiva ostensiva e prevenção epidemiológica.
Além, é claro, daqueles dispositivos de proteção à saúde, como, por exemplo, a concessão de medicamentos, desde que esteja em lista pré-constituída, porque daí nós temos o direito positivo previamente à decisão judicial, estabelecendo quais são os medicamentos que devem ser dados. E aí é possível incluir no rol do mínimo existencial. A assistência a desamparados, que se reporta especificamente àquele benefício mensal dado ao idoso ou ao deficiente previsto na Constituição, e o acesso à justiça. O que dá liga, o que unifica esses 4 grupos? É a missão do conceito de mínimo existencial, que é, efetivamente, a erradicação da pobreza e da marginalização. E é nesse ponto que nós podemos fazer uma diferenciação. No caso dos direitos sociais em geral, para além do mínimo, nós temos, claro, o objetivo de redução das desigualdades regionais e sociais, está na Constituição também. Nós temos o objetivo do desenvolvimento nacional. Esse é um objetivo que vai para além do mínimo. Eu chamo isso no meu livro, Interesse Público e Subsidiariedade, de um dever estatal de felicidade objetiva, que supera, que ultrapassa, que não coincide com o dever de garantia da dignidade. O modelo de Estado Social, nos termos em que é estabelecido na Constituição de 88, claro, ele não se limita a um piso social, e sim, ele visa a realização progressiva do ponto ótimo, do melhor, da felicidade do povo, com um projeto constitucional. Um projeto de um direito que estabelece um modelo teórico a ser implantado e que não reflete a realidade. O direito jamais vai refletir a realidade, porque o direito é um propulsor da realidade. Mas, para além do entendimento a respeito do conceito de mínimo existencial, que eu apresentei para os senhores aqui hoje, há outros problemas. Os senhores mesmos podiam dizer, olha, ok, o fato é que eu posso exigir direitos no mínimo, e posso exigir direitos que estão fora do mínimo, também se todos estão na Constituição. E aí nós tocamos num outro problema, que é o problema da exigibilidade. Por que é tão importante eu saber a diferença conceitual? Porque a diferença conceitual vai redundar numa diferença da forma e do quanto eu posso exigir do Estado em termos de direitos fundamentais. Nessa seara também da exigibilidade, nós, novamente, temos uma forte divisão doutrinária, 2 grandes correntes. Uma grande corrente que é chamada, costuma ser chamada, a corrente do mínimo existencial definitivo, e a outra corrente que costuma ser chamada do mínimo existencial prima facie. O que seria a corrente do mínimo existencial definitivo? É aquela que toma o mínimo existencial como uma regra. Uma regra que é aplicável a partir daquele conceito mesmo de tudo ou nada. Ou seja, é um instituto que, quando presente, o do mínimo existencial, ele não pode ser afastado, seja pelo administrador, seja pelo juiz. Afastado a partir de outros argumentos lógicos, jurídicos ou fáticos. O mínimo existencial, então, seria um trunfo principal de caráter absoluto. Ele não se rende, por exemplo, a algum argumento relativo à crise econômica ou à insuficiência de recursos. Mas a outra corrente diz que não é assim, que não pode ser assim. Que, na realidade, o mínimo existencial ele se configura como um princípio. Ele é análogo a um princípio jurídico. E, em sendo um princípio jurídico, esse conceito deve ser aplicado a partir do critério de ponderação. Seja pelo administrador, seja pelo juiz. Ele, portanto, essa corrente, portanto, admite a derrotabilidade do conceito de mínimo existencial perante a outros argumentos que se façam presentes. Ao argumento melhor, no caso concreto. Por exemplo, um argumento muito comum, o argumento da reserva do possível. Nesse caso, o mínimo existencial, na realidade, na argumentação jurídica em geral, ele seria
na verdade, uma forma de reforçar o peso de outros argumentos que estariam presentes. Bom, eu imagino que os senhores podem já antecipar, eu concordo com o modelo de exigibilidade do ministro essencial definitivo, o que o entende como regra absoluta. Eu não consigo imaginar que faça sentido jurídico, mas não só jurídico, admitir que nós podemos ponderar, como se faz, mínimo existencial, com separação de poderes, legalidade orçamentária, ou mesmo o famosíssimo argumento da reserva do possível. Relativizando o mínimo, que, como eu coloquei para os senhores, afinal de contas, eu entendo como sendo um piso. Portanto, eu acompanho a doutrina, enfim, que eu entendo a mais acertada. Mas o fato é que, mesmo a esse respeito, esse pressuposto de que seria um piso mínimo do ponto de vista da execução, para além da exigibilidade, há várias divergências. Claro, eu sou parcial nas minhas considerações, mas eu diria para os senhores, pasmem, me desculpe aqueles que têm posição contrária, mas tem gente que defende que o mínimo existencial é um teto. Porque eu confesso que eu fico até meio tonto com essa interpretação, porque eu acho difícil o mínimo ser teto, mas tem uma lógica. A ideia é que o Estado deve garantir o mínimo. Chegando ao mínimo, o Estado não precisa garantir mais nada. Por isso seria um teto, do que o Estado seria responsável. O que eu acho que é uma interpretação totalmente contrária ao todo da Constituição. Pode ser uma interpretação que seja defendida ideologicamente, para que a gente mude a Constituição. Aliás, é o que está sendo feito hoje. Mas não me parece que tem a ver com a Constituição como ela está escrita hoje. Ainda, com todas as reformas que ocorreram. Na minha ótica, o Estado tem que cumprir com esse piso, que pode ser até um teto no tocante à dignidade, mas que deve ser complementado por elementos que ultrapassam a ideia de dignidade, porque a gente não quer só sobreviver, a gente quer mais do que comida, e que caminham na direção da obrigação de que o povo seja feliz. Entretanto, estas obrigações, para além da dignidade, elas são exigidas e devem ser exigidas de forma diferente. O que eu quero dizer para os senhores é que não é qualquer pretensão relativa a direito fundamental, ainda que eu reconheça o direito fundamental, que deverá ser satisfeita diretamente pelo juiz, como agora é parte corrente da nossa interpretação a respeito do direito. Nós realmente introjetamos a ideia de que o local próprio, o local fundamental para se garantir direitos fundamentais é o judiciário. E nós mesmos, porque eu fiquei 20 anos falando isso, meus professores falavam isso, era uma lavagem cerebral da década de 90 que chegou até hoje, e o que fez? Fez com que a gente criasse um monstro. Com muitas boas intenções, diga-se de passagem. Mas o fato é que está na hora da gente botar o pé no freio, pelo menos na minha ótica. Ao contrário do que este contemporâneo ativismo neoconstitucional pós-moderno, cuja expressão máxima hoje em dia me parece ser o ministro Barroso, ele, na realidade, pode trazer vários problemas do ponto de vista do sistema. Eu entendo que o juiz, ele não tem a prerrogativa de escolher, caso a caso, o que é razoável ele concedeu, o que a inteligência maravilhosa dele entende que é o melhor para a sociedade por ele tutelada, segundo a sua sabedoria, ou sua bondade. Embora exista, e eu sou francamente favorável a um rol genérico de direitos sociais na Constituição, porque eu sou um defensor do Estado Social, há casos em que a Constituição oferece um detalhamento maior e a legislação a ela correspondente oferece um detalhamento maior a respeito do seu conteúdo, de quais são as prestações inerentes ao seu conteúdo, e há casos em que não. Nem a Constituição nem a lei vai
nos dá detalhes a respeito de como é essa prestação. Esse detalhamento, portanto, pode se referir ao que é o mínimo existencial ou não. E isso é normal. Há situações, inclusive, que nós teremos dúvida, mas isso faz parte do mínimo existencial? Não vejo problema. A dúvida faz parte da interpretação jurídica. Há mecanismos para a gente resolver a dúvida. O que eu não posso é imaginar que a dúvida será resolvida a partir do humor do juiz, das suas concepções mais profundas a respeito da justiça e da bondade. Nós temos que recorrer ao sistema, porque o sistema oferece mecanismos prévios, lógicos e sistemáticos e racionais, porque eu sou um moderno, eu não sou um pós-moderno, de resolver as questões. Uma forma, por exemplo, nos casos em que a Constituição não estabeleça qual que é o mínimo do direito social em questão, nós podemos propor, por exemplo, o mandado de injunção. Quando aí sim, o judiciário pode se manifestar através do meio adequado, se for o caso. Portanto, o juiz, na minha ótica, não deve interferir na questão, por mais que seja uma questão sensível, e no mais, às vezes, é. No caso concreto, não faz sentido, na minha ótica, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista moral, um juiz ser um herói nacional. Quando isso acontece, alguma coisa está errada. No caso do STF, né, lá no final da década de 90, quando começou esse movimento, os ministros resolveram ser heróis nacionais. Não só os ministros, o judiciário como um todo. E começaram, só para dar um exemplo, a deferir tudo em termos de tratamentos de saúde, inclusive tratamentos de altíssimo custo, a partir de 1997. Foi um período de 97 a 2007, se deferia tudo. Aí, em 2007, houve uma mudança do STF, e ele começou a aplicar a teoria da reserva do possível. E, a partir de 2007, começou a negar tudo. Eu estou generalizando, obviamente. Mas houve uma mudança. Ou seja, nós temos menor racionalidade. Em 10 anos muda uma compreensão a respeito de uma questão fundamental de um lado para o outro, de um pêndulo radical de um lado para o outro, como se isso fosse possível dentro do sistema. Como se a nossa Constituição não dissesse nada, ou pudesse dizer tudo. Dependendo daquele que tem o poder da fala, mas o poder de decisão a respeito da fala. Como é o caso do STF. Bom, mas nesse contexto em que eu estou sugerindo para os senhores, né, um conceito de mínimo existencial a partir de um rol preferencial pré-estabelecido, a partir do momento em que eu digo que ele tem sua exigibilidade tomada em caráter definitivo, como regra, e a partir da sua extensão como um piso e não como um teto, talvez vocês pudessem se perguntar, mas há espaço? Ou não seria o caso de falar na nossa crise econômica? Como é que faz? Mesmo com as restrições a respeito da interpretação judicial que eu comentei, como é que faz para garantir tudo isso, professor Emerson? Na minha ótica, não é o caso de se falar em crise econômica. Não é o caso de falar em crise econômica como fundamento para a negativa de mínimo existencial, por óbvio, pela própria questão conceitual que eu apresentei para os senhores. Se o mínimo existencial é uma regra e não admite ponderação, o argumento da escassez de recurso não é um argumento juridicamente viável para essa situação. Mas vocês poderiam insistir. Está aqui o Pedro, que agora chegou e vai perguntar, mas, professor, e se o Estado não tem dinheiro? Como é que ele vai garantir o mínimo essencial se o Estado não tem dinheiro? O Pedro sempre pergunta isso. Bom, eu respondo. Esse é um problema, realmente é um problema sério, e que afeta os países que se encontram no círculo vicioso da pobreza. Segundo o sueco Gunnar Myrdal, que foi prêmio Nobel de Economia em 1974, os países pobres se caracterizam pelo fato de que os seus cidadãos eles têm níveis de rendimento muito baixos. Por esse motivo,
O pouco rendimento que eles têm é dedicado ao consumo, ou seja, eles não têm capacidade de poupança. Sem capacidade de poupança, não é possível investir, logo, eles não conseguem formar capital. Se um país não tem capital, ele também não tem capacidade de aumentar a sua produção. Se um país não tem capacidade de aumentar a sua produção, isso significa que ele vai entrar em estagnação e vai empobrecer, num círculo vicioso. Portanto, os países pobres, eles se caracterizam por consumir todo o seu rendimento simplesmente para sobreviver. Esses países, realmente, eles ficam nesse nível, ou da sobrevivência. E agora sou eu que pergunto para vocês, esse é o caso do Brasil? Esse é o caso do Brasil? E como eu sou palestrante aqui bem autoritário, eu já respondo, não. Eu não estou nem dando chance de vocês me contestarem, mas depois podem contestar. Não é o caso do Brasil, gente. Em dólar corrente, o Brasil é a 9ª economia do mundo, em dados de 2016. Em poder de paridade de compra, é o 7º. Nosso povo tem o 7º maior poder de paridade de compra do mundo, considerando os demais países. Tem um PIB anual de 1,77 trilhão de dólares. E mesmo com toda essa atual reclamação geral a respeito da economia brasileira, que nós vemos todos os dias na imprensa, todo dia na imprensa, é reclamação por causa da crise e tal, com muitas mentiras e enganações. O fato é que se vocês fizerem, eu fiz, só fazer uma pesquisa no Google, procurem economistas importantes, ou nem tão importantes, mas que sejam economistas, porque geralmente são os economistas que tratam essa matéria, não é? E vejam quais são os prognósticos que eles estão fazendo para a economia brasileira a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, nos 3 prazos. Vejam quais são os prognósticos. Quase todos, mas 90% deles apostam numa ascensão do Brasil, pelo menos a médio prazo. Vários deles a curto prazo. Pouquíssimos apostam numa retração econômica do Brasil com toda essa crise. Nem leiam as notícias de 5 anos atrás, porque daí vocês vão ver coisas maravilhosas. Todos os economistas dizendo que o Brasil, em 5 anos, vai virar a Suécia. Claro que de 5 anos para cá a coisa mudou. Mesmo assim, todos apostam numa ascensão econômica. Portanto, ao menos nesse período aí de primeira metade do século XXI, do primeiro quartel do século XXI, a pergunta, professor, se o Estado não tem dinheiro, ela é cabível no Malawi, na Libéria, na República Centro-Africana, no Congo, ou quem sabe no Burundi. Não no Brasil. No Brasil, se não há dinheiro, é porque temos má qualidade distributiva. E má qualidade distributiva, gente, não é crise econômica. É crise política, é crise cultural, é crise jurídica. Mas não é crise econômica. O Brasil gasta 47% de tudo que arrecada com o pagamento de serviços da dívida. Só a título de uma breve comparação, só 4% com saúde. Ou seja, quase a metade do nosso bolo orçamentário presta-se a uma redistribuição às avessas, de que tem menos para quem tem mais. Nessa conjuntura, no máximo, eu poderia aceitar, como crise econômica, a situação, o estado de coisas, professor, estrutural de não atendimento do mínimo existencial. Isso é crise econômica. Não há qualquer sentido lógico em um país como o Brasil, fundado na Constituição de 88, a afirmação que o mínimo não pode ser concretizado por causa de crise econômica. Isso é uma farsa. Vejam, senhores, quando a gente fala em crise econômica, geralmente a gente aponta alguns problemas concretos. Inflação, desemprego, queda de produção e endividamento público. A contrário senso, é sinônimo de combate à crise, o crescimento econômico, a redução da inflação, o aumento do emprego. Entretanto, esse raciocínio só é válido, obviamente, para quem está acima da faixa de pobreza, que, convenhamos, é a maioria da população brasileira.
Então, para a maioria da população brasileira, talvez realmente não interesse tanto esse pessoal que não está na faixa deles. Para quem não está, para quem não ultrapassou a linha do mínimo existencial, esses problemas que eu apontei não fazem muito sentido. Tem sentido eu falar que não há crise porque não há inflação, por exemplo, mas 1/3 da população não tem nem mesmo o mínimo vital. No Brasil, atualmente, são 20 milhões de pessoas que não têm. Ou seja, estes só querem comer. Tem sentido eu falar que não há crise porque não há desemprego, por exemplo, quando 2/3 da população estão subempregados e uma parte, infelizmente, significativa ainda, em situações análogas a de escravo no Brasil atual de 2018. Tem sentido eu falar que não há crise porque o país está crescendo, por exemplo, quando a pobreza atualmente só está aumentando e 35 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Tem sentido eu pagar 40 mil reais para o ministro fazer palestra numa cidade que tem apenas 3% de saneamento básico? Na minha percepção, crise é não dar para todos o mínimo existencial. E isso, gente, é o Estado que tem que fazer, porque o mercado não vai. Para o mercado, esses 20 milhões de pessoas não interessam. Ele tem os outros 100 e poucos. Eles não interessam. Eles não são consumidores. E para os bancos, a crise já foi contornada com o golpe de 2015. Já foi contornada. Já viram os dados? Já tiveram a oportunidade de analisar os dados econômicos? 4 das maiores instituições financeiras que recebem esses recursos dos 40% dos juros que nós pagamos, já faturaram 7,1% a mais em 2017 do que 2016. Obtendo, portanto, em 2017, um lucro líquido, essas 4 instituições, de 14 bilhões de reais. Enfim, meu tempo já está acabando, eu vou ter que cortar por aqui, estou exatamente 32 minutos. Não se iludam com as manchetes de jornal. Elas não são apenas descritivas da realidade, elas querem criar uma realidade. Essas manchetes, elas têm a intenção clara, embora muitas vezes dissimulada, de condicionar o sistema econômico também. Crise gera renda para quem sabe explorar a crise. E quem sabe explorar a crise? Quem especula. E quem especula? Quem tem dinheiro. E o povo? Bom, o povo a gente segue cantando, né? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. A gente quer um país inteiro e não só pela metade. Muito obrigado. Bom dia. Eu vim para cá para ver se está um pouco mais quente, porque lá estava morrendo de frio, acho que está um pouquinho melhor aqui. Só o que faltava eu vir de Curitiba a Porto Velho para passar frio, né? Mas é mais ou menos o que está rolando agora. Queria agradecer o convite para conhecer Porto Velho, é minha primeira vez em Rondônia. Eu costumo fazer falas ousadas e não vou conseguir escapar disso, então, às vezes, eu arrisco não voltar. Mas, se convidarem, eu voltarei. Então, agradeço à Faculdade Católica de Rondônia e ao Centro Acadêmico Dom Moacir Greque, trazendo também as saudações acadêmicas do Centro Acadêmico Hugo Simas. É um prazer falar neste congresso, é um prazer falar nessa cidade, e foi um imenso prazer ouvir novamente o meu amigo velho, professor Emerson Gabardo, que vai me economizar uma série de reflexões aqui, e uma surpresa muito agradável ouvir o professor Diego Vasconcelos, e sua delicadeza e elegância em criticar o Poder Judiciário. Lhe acompanharei nas críticas, porém, talvez não na elegância. Porque um Poder Judiciário que declara inconstitucional o Estado dos presídios brasileiros e depois rasga a Constituição, declarando a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, é um Poder Judiciário que não merece nada da nossa elegância, do nosso cuidado. E mesmo a sua titubeante relação com a ministra Rosa Weber, para mim, ela foi
com o julgamento dos habeas corpus e nas últimas decisões da ministra em área penal, de fato, eu não lhe dou essa hesitação. E parece que, talvez, assim como a gente tem, depois da Lei Ficha Limpa, o pior Congresso de todos os tempos da galáxia, talvez ele esteja muito bem acompanhado pelo pior Supremo Tribunal Federal de todos os tempos. Nem durante a ditadura militar, os ministros nomeados pelos militares tiveram coragem de fazer o que fez um dos ministros esses dias, dizendo que o habeas corpus deve ser diminuído em sua extensão e que é possível, como nós poderíamos pensar nisso, fazer uma análise de cabimento de habeas corpus antes de analisar o mérito. Na minha época de faculdade, eu e o professor Emerson, que nos formamos no milênio passado, nós aprendimos que era possível fazer habeas corpus num pedaço de papel de pão, porque não havia nenhuma formalidade, nenhuma exigência, em nome da defesa daquele direito que fez nascer a língua dos direitos fundamentais, a linguagem dos direitos fundamentais. E agora nós passamos a acompanhar um Supremo Tribunal Federal que se autodenomina o grande guardião da Constituição, fazendo tramóias, fazendo estratégias regimentais de dar inveja a Eduardo Cunha para restringir o cabimento de habeas corpus. Então, eu não estou assim tão delicada, como vocês podem ver, com as críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Há um populismo jurídico penal, como disse o professor Diego, e o que me preocupa é que esse populismo veste toga e se arvora de dizer a verdade. É um populismo que não mais aplica o direito, a não ser quando, por acaso, esse direito coincide com a sua concepção individual de moralidade. É um herói togado, como disse o professor Emerson, que pratica cotidianamente a desobediência civil. É o moralista que levou ao estado ético na Itália, que levou ao totalitarismo e ao desprezo total dos direitos fundamentais. Então, eu concordo com a última frase do professor Diego, quando ele diz que o Supremo Tribunal Federal trata dos direitos fundamentais, violando os direitos fundamentais. E o faz isso todos os dias, inclusive equivocando-se em relação a estatísticas, não só em relação à reforma das decisões pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando, por exemplo, um dos nossos ministros, que era nossa esperança iluminista, diríamos assim, vai dizer que ele está julgando pela condenação ou pela possibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, porque senão só pobre vai para a cadeia, quando esse mesmo ministro nega habeas corpus para gente que furtou R$30, para que tem 0,09 gramas de maconha, e para quem deixa na cadeia quem não tem condições de contratar um advogado. Então, este mesmo ministro que faz esse discurso, e faz muito bem em plateias pelo mundo, nas suas decisões cotidianas, nega direitos fundamentais, inclusive aqueles que não têm recursos. É um país que encarcera muito, e é um país que despreza a sua população carcerária. Estamos vendo, inclusive, em obras de ficção livre, assim, né, que a prisão provisória, as prisões cautelares são utilizadas como forma de tortura, e isso é admitido, inclusive, pelos órgãos de controle. Mas eu não vou falar disso. Eu vou falar de direitos sociais e políticas públicas, e vou falar do avanço do retrocesso, pegando mais ou menos a vibe do professor Emerson, quando falou da ruptura constitucional provocada aí em 2015 e 2016. E voltando ainda a falar um pouquinho do STF, vocês vão ver que eu vou tentar escapar disso, mas volte e meia eu vou falar disso, porque a gente tem uma tensão no direito, que é a tensão entre constitucionalismo e democracia. Vocês devem ter passado por isso, porque a gente conversa sobre isso logo nas primeiras lições de direito constitucional. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro resolveu isso. Para ele não tem nem democracia, nem Constituição. Resolveu, acabou com a tensão. Mas a ideia do constitucionalismo é permitir que nós tenhamos uma nação, um conjunto de pessoas, fundada, constituída até,
por um conjunto de valores que traz um projeto de sociedade. Um pouco do que falou o professor Emerson quando ele falou do Estado Social. Essa ideia de constitucionalismo é para evitar com que nós tenhamos a todo tempo que rediscutir quem somos e para onde vamos. E este constitucionalismo, a cada momento em que se renova, estabelece uma nova forma de convivência e de funcionamento do Estado. A nossa última mudança desse constitucionalismo, pelo menos formal, veio em 1985, com a transição constitucional, e aí, em 1988, com a Constituição que vai completar, se tudo der certo, 30 anos esse ano. Não sabemos, não dá para comemorar. Eu sou descendente de polonês, a gente não pode comemorar aniversário antes do tempo que dá azar. Então, eu sempre falo, não vamos falar ainda de 30 anos da Constituição, vamos esperar outubro para ver se chega aos 30 anos. Aí a gente fala, até porque a gente fala a Constituição de 88, né, como se estivesse esperando a próxima. Né? A gente falou durante todo o século XX, ou grande parte do século XX, ninguém falava do Código Civil de 16, era o Código Civil, porque era o Código Civil. Não ia vir outro, tanto que demorou muito tempo para vir, mas a Constituição a gente sempre data, porque sempre estamos esperando a próxima Constituição. Essa Constituição presente, que eu, particularmente, espero que dure bastante tempo, essa Constituição estabeleceu, a partir de um projeto construído de uma maneira bastante plural, bastante disputada, um modelo de sociedade. Muita gente perdeu durante o processo constituinte. Era para ser, pela visão de uma parte mais progressista da sociedade, uma Constituição mais social do que foi. Mas, para uma parte mais conservadora da sociedade, ela foi demasiada esquerdizante. Ela foi demasiada num projeto de Estado e de sociedade que não fazia eco à ideologia dominante. Houve, portanto, uma luta pela Constituição durante todo o processo constituinte. E houve, pela primeira vez na história deste país, um envolvimento popular na construção do texto constitucional. Muita gente fala da Constituição de 1891, 1824 e até da 1946 como constituições democráticas, como constituições progressistas. No entanto, a participação popular na construção do texto só veio em 87, 88. Foram quase 80 mil formulários enviados para os constituintes com sugestões sobre a Constituição. Foram mais de 10 milhões, isso em 88, sem WhatsApp, sem Avast. 10 milhões de assinaturas para emendas populares para o processo constituinte. Houve a produção de cartilhas, de discussões nas cidades, os movimentos sociais se articularam, os movimentos econômicos também se articularam, as associações comerciais também se articularam, a bancada ruralista que estava nascendo também se articulou. Houve uma discussão do que deveria ser a Constituição, o que a Constituição deveria trazer para a nossa sociedade. Tudo isso com batalhas regimentais, que nós somos historicamente conhecidos por isso, a entrada no jogo do centrão, chamado centro democrático, mas que de centro tinha pouco, de democrático tinha menos. Nós tivemos a batalha pelo regimento da Assembleia Legislativa, mas, ao final de tudo, nós tivemos uma Constituição de dar orgulho. Uma Constituição que permitiria o avanço das condições sociais, não só de sobrevivência, mas de vida digna e até, em homenagem ao professor Emerson e à sua tese, de uma vida feliz. Era possível acreditar no desenvolvimento social, cultural e econômico da sociedade a partir do que acabou sendo colocado na Constituição. A Constituição podia ser mais do que foi? Podia. Principalmente em relação à democracia formal. Nós poderíamos ter revocatória de mandato, popular, não essa parlamentar, travestida de impeachment. Nós poderíamos ter o veto popular, nós poderíamos ter autoconvocação de consulta popular. Nós não tivemos isso. Mas nós tivemos uma possibilidade de participação efetiva. Nós poderíamos ter garantido a reforma agrária efetivamente no texto constitucional? Poderíamos. Não conseguimos. Mas permitimos que se desenvolvesse, sob a Constituição, essa reforma agrária. Ou seja, o núcleo duro da Constituição, essa identidade constitucional,
é uma identidade que tem uma potencialidade de democratização política, econômica e social. E isso faz parte, essa cara da Constituição, essa configuração do Estado Social faz parte do núcleo duro, do coração da Constituição, dessa identidade constitucional. E aí estão também os direitos sociais. Os direitos sociais e esse projeto de uma sociedade livre, justa e solidária são intocáveis pelo poder de reforma da Constituição e também, obviamente, pelos demais poderes constituídos. Nós desenvolvemos doutrinariamente, isso é aceito também pela jurisprudência, que os direitos sociais são inatingíveis pelas emendas à Constituição por conta da concepção de que eles integram as cláusulas pétreas, fazendo uma compreensão expansiva da proteção dos direitos e garantias individuais, que é o inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Há toda uma discussão em relação à existência mesma das cláusulas pétreas, por conta daquela tensão sobre a qual já falamos, entre constitucionalismo e democracia. Mas o fato é que o Constituinte estabeleceu cláusulas pétreas. Nós ainda lutamos pela percepção de cláusulas pétreas implícitas ou não, mas me parece que não há dúvida, pelo menos teórica, a respeito da proteção dos direitos sociais como cláusulas pétreas. E, portanto, não poderia haver retrocesso neste sentido. É proibido, mas, se quiser, pode, como nós vamos ver em seguida. O texto da Constituição traz como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e mais assistência dos desamparados. Isso no texto original da Constituição. Era para caber mais coisa, era para ficar menos coisa, mas ali, no debate plural da Assembleia Constituinte, esses são os direitos assegurados na Constituição. E esses direitos foram sendo realizados a partir de projetos de governo sufragados nas eleições. Então, como é que a gente foi desenvolvendo esses direitos sociais a partir de políticas públicas implantadas por governos eleitos democraticamente? E aí a gente tem alguns governos que avançam mais em relação aos direitos sociais e outros que não avançam tanto. Mas, além disso, nós fizemos emendas à Constituição que incorporaram outros direitos sociais nesse rol estabelecido pelo Constituinte. Em 2000 vem a emenda 26, com a moradia passando a integrar os direitos sociais. Em 2010, com a emenda 64, a alimentação passa a integrar esse rol. E, em 2015, com a emenda 90, o transporte passa também a integrar esse rol de direitos sociais. Há, portanto, uma crescente previsão constitucional normativa em relação aos direitos sociais, mas nós sempre tivemos um déficit em relação à concretização desses direitos sociais. Nós sempre tivemos isso como uma promessa e sempre com um déficit de cumprimento. E aí vem o professor Emerson fazendo uma meia-culpa, e eu quase que levantei o meu cartaz de Eu Te Disse, dizendo que, para vencer esse déficit, o que os juristas fizeram foi apostar no Poder Judiciário para fazer isso, acreditando que o Poder Judiciário era capaz de vencer essa hesitação ou essa negação dos poderes eleitos democraticamente para cumprir os direitos sociais. E, enfim, deu no que deu. Agora é os direitos sociais segundo a sua convicção e os direitos de liberdade segundo a cara do processo. Mas esse déficit na configuração dos direitos sociais na prática também tem um problema do que se coloca na agenda para a realização de políticas públicas. Nós temos alguns problemas estruturais no Brasil que os governos democráticos não conseguiram porque não quiseram ou porque não tem como vencer e que acabam amarrando um pouco essa possibilidade de fazer com que os direitos sociais ocupem um lugar central na agenda. E eu falo especificamente da concentração dos meios de comunicação e da produção de um pensamento hegemônico. Um desses ecos é a questão de que nós não temos uma sociedade mais livre, justa e solidária, porque não temos dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso, tem dinheiro, inclusive, para pagar moradia digna para quem ganha o teto constitucional. Então,
Então, na verdade, o dinheiro tem dinheiro para fazer mais publicidade institucional para o governo, ainda que tire da Secretaria da Mulher, porque, na verdade, nós estamos tão bem, não é mesmo? O que uma mulher precisa, a não ser bela, recatada e do lar? E aí o dinheiro existe, o problema é como que a gente coloca a questão dos direitos sociais na agenda das políticas públicas. A gente tem um monte de pessoas dispensáveis na sociedade. A gente tem uma série de ninguéms. E a gente não permite que a Constituição chegue a esses ninguéms, um pouco pela, não só é verdade, mas pela barreira dos meios de comunicação que dizem sobre o que nós vamos discutir. Então, quando a gente está discutindo alguma coisa, avançando numa discussão de algum determinado problema, surge uma outra questão colocada pela mídia e a gente já esquece aquilo que a gente estava discutindo. Eu tenho um observatório lá no NINC de intervenção federal. E a gente começou a escrever e todo mundo queria publicar, porque dois meses de intervenção federal. Tanta coisa aconteceu depois que a gente nem consegue mais ter visibilidade, mas a intervenção federal continua acontecendo com uma série de desmandos, mas não dá tempo da gente dar conta de tudo isso, porque o que interessa agora é decidir se nós vamos ver nascer o lulismo, tal como o peronismo, ou se nós vamos fazer com que isso seja desprezado na história. Ou seja, é outra coisa que a gente tem que discutir, e essas discussões não vêm pela construção social. Assim, discutir algumas questões de políticas públicas para a concretização dos direitos sociais não encontra espaço. Moradia, por exemplo. Nós tivemos aí um programa de governo que atendia parcialmente a demanda do direito social de moradia e que acabou sendo afastado. Direito à saúde, também tivemos governos que tiveram políticas públicas expressamente destinadas ao atendimento à saúde desse bando de ninguémzada, vamos dizer aí, que estava sem assistência médica no interior do país. Também tivemos isso fora, tirado da agenda. Nós tivemos programas, e nós temos ainda programas de distribuição de renda, cada vez mais sofisticadamente pensados, mas isso não está na agenda. O que está na agenda é como é que nós vamos deixar gente que já está condenada em segunda instância andando aí pela cidade sem ser acusado de ser o país da impunidade. Essas disputas pelo desenvolvimento das políticas públicas vai se refletir nas disputas eleitorais. E aqui eu peço licença para vocês para eu falar um pouco disso, porque a minha área principal de pesquisa é direito eleitoral. E todo mundo acha que vai resolver o país com uma reforma política. E eu digo para vocês que em 1847, um editorial de um jornal do Império dizia: urge salvar o Brasil com uma reforma política. E eu digo para vocês que de lá para cá não passa um ano sem que vocês encontrem, pelo menos uma vez por mês, um editorial de jornal pedindo a reforma política. E nós tivemos reformas políticas em todos os anos ímpares, em alguns anos pares, e eu pergunto a vocês se está melhorando, se está tranquilo e está favorável com essa reforma política. O que nós fizemos nas últimas reformas? Reduzimos a campanha eleitoral. Nós tínhamos campanha eleitoral desde julho, agora é 15 de agosto. Quem ganha com isso? Quem já é conhecido? Ou os outsiders ganham com isso? 35 dias de campanha, pouco tempo no horário eleitoral gratuito, proibição de doação de pessoa jurídica, porque está resolvido o problema de licitação, nós do direito eleitoral viemos resolver o problema do direito administrativo, não tem mais licitação dirigida, porque nós acabamos com o financiamento de empresas para campanhas eleitorais. Isso melhora para quem? Então, a reforma política não me parece ser a maneira mais adequada para resolver a questão, mas a eleição é um bom momento para resolver a questão. Porque durante as eleições nós decidimos que aspecto do Estado social vai ser desenvolvido. Qual projeto de políticas públicas, quem vai informar a agenda de políticas públicas? Não era nisso que a gente acreditava? Não foi isso que a gente acreditou em 89? Que depois também deu uma quebradinha no governo, mudou ali em 92? Mas não foi isso que a gente acreditou em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2010?
e em 2014, que nós tínhamos visões diferentes de Estado e de governo e que nós poderíamos eleger qual seria cumprida naquele mandato? O que aconteceu, no entanto? Aconteceu que hoje vocês ligam a TV Câmara ou a TV Senado e aqueles que perderam a eleição chamam aqueles que ganharam a eleição de oposição. A oposição está querendo impedir os trabalhos. A oposição foi quem ganhou a eleição, não quem perdeu a eleição. E nós tivemos um governo interino que, durante o tempo que ficou como presidente, sem saber se ficaria definitivamente como presidente, mexeu em todas as estruturas do Estado, fez reformas, deslocou o ministro, criou ministérios, acabou com secretarias especiais para atendimento de políticas públicas de minorias. Em 2016, acabou a nossa ilusão de que nós podemos decidir quem vai concretizar os direitos sociais e que nós escolhemos as políticas públicas, porque não somos nós que decidimos quem vai realizar o Estado Social e qual será a extensão desse Estado Social. Jogaram na nossa cara, depois de alguns anos de ilusão democrática, que quem define até onde vai o atendimento dos direitos sociais é o mercado, não é a sociedade, não é a política. Aí, o que nós tivemos? Um cidadão que ocupa o cargo da presidência da República sem nenhuma legitimidade democrática, e às vezes vocês vão me ouvir falar do presidente Temer, assim como eu posso me referir ao presidente Castelo Branco, ao presidente Médici e ao presidente Geisel. Ou seja, chamar de presidente não significa reconhecer legitimidade democrática. E esse cidadão que desloca dinheiro das políticas públicas para a publicidade institucional fez aprovar uma emenda constitucional que acaba, que mata, que fere, que detona o Estado Social, que é a Emenda Constitucional 95 de 2016. Absolutamente inconstitucional de Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Nada resta de compatibilidade com a Constituição dessa emenda. Ela institui um novo regime fiscal que vai atuar no orçamento fiscal e na Seguridade Social durante 20 anos financeiros. Ou seja, não se contenta apenas em sacrificar essa geração que foi, quase que eu falo, mas posso ser deselegante? Bom, nessa altura do campeonato também, né? Que pode ter sido, ou melhor, manipulada para apoiar uma mudança inconstitucional na política federal, pode ter sido, vamos ser delicados com a geração. Fala que a geração cara pintada, mas lá pelo menos a gente tinha um constrangimento. A gente fazia impeachment de presidente, mas a gente fazia uma CPMI, fazia 3, 4 meses de investigação, fazia um relatório de 846 páginas para dizer por que o presidente tinha que ser afastado. Tinha um certo constrangimento em colocar na Constituição a hipótese de crime de responsabilidade. Agora é o conjunto da obra, agora é popularidade, agora é o adesivo no carro, com a presidente. É assim que, enfim, voltando aqui, por isso que a pessoa traz escrito. Não se contentando apenas em sacrificar essa geração, mas em sacrificar as gerações futuras, mexendo na aplicação do mínimo da saúde e educação. Então, um dos grandes avanços que nós tivemos nos textos constitucionais é a reserva de aplicação de um mínimo do orçamento em saúde e educação, para que ele fosse progressivamente sendo garantido a parcelas cada vez maiores da população. E o que a gente tem hoje é o fim disso, por uma emenda à Constituição francamente inconstitucional. E o nosso Supremo Tribunal Federal, professor Diego, o que fez em relação a isso? Recebeu ali uma demanda para dizer, Supremo, vamos ler junto? Volte e meia, eu tenho vontade de chegar no Supremo e falar, vamos ler junto o que significa o que a Constituição diz? Coisa diz, não será objeto de deliberação a emenda tendente a abolir os direitos fundamentais, entre eles, já decidimos, os direitos sociais.
essa emenda claramente tende a abolir essa ideia de crescente concretização dos direitos sociais. 60% da população era contra declaradamente a emenda total e uma parcela ainda maior era contra o congelamento dos gastos. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram? Nós não podemos fazer isso, porque a gente vai invadir o campo da decisão política do Poder Legislativo. Nós temos que garantir a separação de poderes. Daí, nessas semanas que nos antecedem, eu ouvi um ministro falando que eles tinham que dizer que, apesar do que diz a Constituição, pode execução provisória da pena, porque 57% da população é a favor da execução provisória da pena, portanto, antes do trânsito julgado. Quer dizer, lá os 60% não serviram para proteger a Constituição. Aqui os 57% é utilizado como argumento para rasgar a Constituição. Então, eu não quero dizer para vocês que nós estamos no fundo do poço, porque ainda temos muito o que descer. Mas digo a vocês que me surpreendeu de maneira bastante negativa, no final do ano passado, nós voltarmos a ter campanhas contra a fome no país. Já havia anos em que isso não era mais necessário. Estou falando de gente que não tem o que comer, em um país que tem alguns estamentos com remuneração paga pelo Estado acima de países muito mais desenvolvidos. Se a gente voltou a ser um país de casta, não sei se a gente deixou a ser, mas a gente estava caminhando para isso, de estamentos, em que a gente vai tratar a ninguémzada como a ninguémzada merece, e é melhor mesmo que desapareça. A classe média, às vezes, sente isso porque aumenta a violência também, que a gente é meio curto nas ideias, a gente pensa assim, não, a fome não é um problema porque a fome não me atinge, mas a violência é um problema porque a violência me atinge. Daí, como que a gente deveria pensar? Então, vamos combater a fome, porque isso diminui a violência. Vamos diminuir a desigualdade, porque isso diminui a violência. Mas a gente não faz isso. O que a gente quer? Intervenção federal, milicos na rua. A gente quer mais violência contra a ninguémzada que não tem o que comer. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai partir para um estado de barbárie social, em que a gente vai rasgar de fato a Constituição, não só em relação aos direitos sociais, porque, pasmem, até usei o pasmem do professor Heber, pasmem, nós estamos hoje lutando por direitos de liberdade. Minha geração, que se preocupou só com os direitos sociais, deixou passar essa preocupação. Nós hoje estamos lutando por liberdade de manifestação, por liberdade de expressão. Ou seja, vai pegar na gente também essa destruição do Estado. E o que eu quero dizer para vocês é que eu estou disposta a lutar contra essa destruição do Estado. E para isso eu trouxe, ultimamente eu tenho lido mais distopias do que qualquer outra coisa na literatura. O que tem me deixado triste, porque algumas distopias estão muito aí. Então eu ia trazer para vocês um pedaço de uma distopia, e não quis trazer Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, porque é muito presente, dói muito, e nem o Conto da Aia, porque para nós mulheres, a ameaça do retrocesso total e absoluto está literalmente na esquina, em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Então, eu trouxe para vocês o Fahrenheit 451. Vocês já leram o Fahrenheit 451? Já? Baita texto. O Fahrenheit 451 fala de um estado no futuro em que os livros passaram a ser proibidos. E faz mais sentido em inglês, esse trocadilho, porque eles usam os bombeiros não para apagar fogo, mas para botar fogo nos livros. Por que faz mais sentido? Porque bombeiro em inglês é fireman, então é homem-fogo, homem do fogo. Né? Então, eles não serviriam mais para apagar o fogo, e sim para colocar fogo nos livros. E aí, vale a pena vocês lerem, não vou dar spoiler não, só vou ler um pedacinho. Mas o protagonista, que é o Montag, aliás, eu estou orientando uma pesquisa sobre isso e estado de exceção. Depois, se vocês quiserem, a gente divulga aí se ficar boa, porque está no começo. O Montag, ele
é um dos bombeiros e, às vezes, ele para refletir sobre se o que ele está fazendo é a coisa certa. E ele acaba encontrando um professor, Faber. E o que o professor diz? Ele está escondido ainda com alguns livros, o Montague o encontra, e ele fala o seguinte, né, uma parte do livro. Faber cheirou o livro. Sabe que os livros cheiram a noz moscada ou alguma especiaria do estrangeiro? Quando era menino, eu adorava cheirá-los. Meu Deus, antigamente havia muitos livros maravilhosos, até que os deixamos partir. Faber vira as páginas do livro. Senhor Montague, o senhor está olhando para um covarde. Eu vi o rumo que as coisas estavam tomando muito tempo atrás. Eu não disse nada. Sou um dos inocentes que poderiam ter elevado a voz quando ninguém atentava para os culpados, mas não falei, e com isso eu mesmo me tornei um dos culpados. E quando finalmente montaram a estrutura para queimar os livros, usando os bombeiros, reclamei algumas vezes e desisti, pois não havia mais ninguém reclamando ou gritando comigo naquela época. Eu vim aqui reclamar e gritar, porque eu acho que para nós não é tarde demais. Vamos salvar o Estado de Direito e vamos salvar o Estado Social. Muito obrigada.